Ora, boa noite no ar e consigo, mais uma edição do seu Semana em Análise. Hoje tenho comigo o Luís Jimbo, aqui em Saúde. Luís Jimbo, boa noite. Muito boa noite, Faustino, e boa noite aos telespectadores de lá em casa, e boa noite, meu colega de painel. E José Paquice Mendonça, boa noite. Boa noite, Faustino. Uma saudação extensiva aos que nos acompanham a esta hora e também uma saudação especial ao Dr. Luís Jimbo, meu colega do painel há mais de 3 anos, enfim, pelo que estivemos assim, portanto, distanciados por razões de agenda, portanto, durante algum tempo, aproximadamente. E hoje estamos aqui outra vez de novo para ajudarmos os nossos telespectadores lá em casa, de fato, algumas temáticas que foram destaque aqui na nossa televisão pública de Angola. Olha, por isso não citei o nome, só disse boa noite, colega de painel, para não quebrar a surpresa. Agora retribuo o gesto de saudações ao Dr. Paquice, é sempre um prazer estar consigo. Muito bem. E vamos começar com os temas que marcaram a semana. Elegemos 5 que os telespectadores vão poder acompanhar em função daquilo que é o desenrolar da nossa conversa. E começamos com a proposta do presidente do MPLA. João Lourenço propõe uma cota de 15% para militantes dos CAPs no Comitê Central. É uma proposta que tem que ver com uma maior presença das bases naquela que é a grande estrutura de decisão do partido. E eu começo com José Paquice Mendonça, esta visão do presidente do MPLA em trazer 15% das bases aqui no Comitê Central, sendo que isso deverá ser um facto no próximo Congresso, se não no Congresso, de 9 a 10 de dezembro do ano em curso. 15%, se olharmos para aquilo que são os 693, se a memória não é terceira. O doutor Paquice é especialista nos assuntos do MPLA. Estaríamos a falar de essa mudança, olhando para as bases, de pelo menos 103,95, se arredondar, são 104 membros vindos das bases. Doutor Paquice. Sim, Faustino, mas antes mesmo, em primeiro lugar, permita-me de fato, manifestar o meu sentimento de pesar às famílias enlutadas ainda hoje, de fato, nessa nossa Estrada Nacional 100, pelo acidente que ocorreu da Companhia de Transportes de Passageiros Terrestres, portanto, a Macon, onde tivemos logo em estrada e desta gente, 10 pessoas, de fato, perderam a vida. Dessas 10 pessoas, até 6 são exatamente aqueles que acolhem e têm estado a acudir, portanto, pessoas com problemas de saúde, que é exatamente os quadros do Ministério da Saúde. Há alguns enfermeiros que estiveram numa reunião nacional na província da Huila. Portanto, eu penso que é uma questão que, de fato, o nosso Estado tem que olhar com seriedade essa situação. Há uma necessidade urgente de uma inspeção periódica e contínua por parte da nossa Polícia Nacional às empresas de transportação de passageiros aqui no nosso país. Tem sido constante esse problema, quer as empresas de transporte de passageiros, quer, portanto, de caminhonagem. É preciso que haja uma inspeção forte, porque senão vamos estar aqui a lamentar todas as semanas, enquanto temos estado a perder muitos cidadãos que deviam ser, de fato, úteis neste período que nós nos encontramos de reconstrução do nosso país. Portanto, é triste o que aconteceu. Por outro lado, também, portanto, felicitar os antigos combatentes, aqueles que se levantaram no dia 15 de março de 1961, na extensão
da luta de libertação nacional, quando se atacou o poder econômico da potência colonial portuguesa, isto é, as fazendas agrícolas de café no norte de Angola, porque, é verdade, naquela altura a economia portuguesa era assegurada pelo ouro verde. O ouro verde que é o café. Não era o petróleo, não, era exatamente o café. Portanto, se o 4 de fevereiro mexeu o poder político aqui em Luanda, com ataque às cadeias, exatamente o 15 de março atacou o poder político que mantinha a própria potência colonial ainda funcional. Agora, relativamente a esta última reunião do Comitê Central que teve lugar essa semana finda, eu penso que o presidente foi, de fato, assertivo, e isto está consagrado no nosso estatuto do MPLA, se tivermos em conta nos seus artigos 47, 48, 49. Os CAPs, que são os Comitês de Ação do Partido, são o alicerce da existência do MPLA. Pelo menos é assim que está definido no Estatuto. Portanto, é ali onde todo militante, Faustino, seja qual for a função que desempenha nos órgãos e organismos de direção intermédios e centrais do partido, mas é ali no CAP onde tem que estar vinculado. É ali onde se discute os problemas do partido e da comunidade, porque os comitês de ação do partido hoje se encontram implantados nos locais de residência onde nós nos encontramos. E se a vida faz-se nos municípios, os municípios são constituídos por comunidades. É nas comunidades onde se faz a vida. E então o MPLA se estrutura desta maneira. É ali que cada militante deve pagar a sua cota. Mesmo Sua Excelência, o camarada presidente do partido, João Lourenço, está enquadrado num CAP. E esse pensamento de 15% virem exatamente do futuro Comitê Central, virem exatamente a partir dos CAPs, dos Comitês de Ação do Partido, é um pensamento estratégico, porque, afinal de contas, é ali onde pode-se realizar o bate-porta, e o bate-porta é na comunidade, e é a comunidade onde estão os eleitores. E eu penso que isso faz sentido, um partido que se preza a ser do povo para o povo, como o MPLA, portanto, defensor, portanto, dos interesses das comunidades. Veja, e eu penso que esse pensamento do presidente do MPLA está, é preciso ver, eu acabei de dizer agora, todos os militantes, seja qual função que desempenha nos órgãos do partido, está organizado ou está enquadrado num CAP, num Comitê de Ação do Partido. Bom, não significa dizer que é ali que é já, às vezes, membro do Comitê Provincial, é ali no CAP onde vai ser indicado para ser exatamente membro do Comitê Central, suponhamos, por exemplo. Eu penso que esta indicação que vai acontecer vai incidir diretamente aos primeiros secretários, que são grandes heróis, que conduzem os comitês de ação do partido. Não é fácil dirigir um comitê de ação do partido. E eu vou explicar porquê, Faustino. No comitê de ação do partido não há salário. É uma atividade política de compromisso com o partido, com os interesses, com o programa, com o estatuto do partido. Ali é aquilo que o primeiro secretário faz cumprir, que cumpre e faz cumprir no seio de demais militantes. Portanto, é sacrifício de horas extras laborais, do ganha-pão, para exatamente dedicar-se à vida interna do partido. Então merecem esses 15% serem os primeiros secretários hoje dos comitês de ação do partido, para que no próximo congresso, de lá mesmo do CAP, saia o primeiro secretário e chegue ao comitê central, sem necessariamente ser militante da base e que agora já é membro do comitê provincial e amanhã já é membro do comitê central. Eu penso que é uma estratégia positiva, e eu penso que é um pensamento estratégico positivo e, portanto, não está nada extrapolado fora daquilo que diz os estatutos que regula a vida interna do MPLA. Eu agora pergunto assim, Luís Gimo, olhando para essa dinâmica aqui apresentada pelo presidente do MPLA, mais do que olhar os CAPs como base, estamos a falar de estruturas que estão muito bem entranhadas nas nossas comunidades.
é também uma forma de trazer os problemas da comunidade para o centro de discussão daquilo que é um órgão decisor do partido, na sua visão. Sim, e permita-me, para além deste aspecto, colocar mais duas questões nesta análise. Temos que sempre situar de que esta proposta do presidente do MPLA lançou na reunião do Comitê Central, que também anunciou que será o dia 9 e 10 de dezembro em que se vai realizar o Congresso, cujo o contexto e a conjuntura política e os desafios do MPLA têm a ver essencialmente com a transição ou a sucessão e a preparação para as eleições de 2027. É preciso conjunturar esta questão para situar a proposta que o presidente do MPLA levanta. A primeira tem a ver, no meu entender, de que o presidente do MPLA, João Lourenço, tem reiterado esta abordagem da ação política de estar próximo ou de proximidade. Recorda que o presidente do MPLA teve muito recentemente, e na história do MPLA conta-se que só Agostinho Neto tivera feito também, de ter o presidente, ter um encontro diretamente com os presidentes dos CAPs. Ora, esta comunicação direta que ele sempre teve esta postura é o que agora cobra e faz jus na sua mensagem política de que a ação política tem que ser exercida permanentemente nas ruas, nas portas e não com os shows de comícios ou aqueles que julgam que engajamento nas redes sociais é também ganhar votos. Tem sido coerente com este aspecto. E outro aspecto também tem sido coerente na abordagem de que o MPLA tem que conversar com aquele que não é do MPLA. Não é? Este aspecto ele está a ser coerente consigo mesmo na sua visão de ação política. O segundo aspecto, eu entendo que também é uma mensagem forte para que o presidente do MPLA se apresenta como candidato à sua sucessão. Ou vamos lá dizer, é uma mensagem também de pré-campanha dentro do MPLA. Por quê? Porque isto vai galvanizar e vai motivar os membros da base do MPLA, e agora o partido está a se organizar para realizar o Congresso, tem pressupostos e fases que ela vai tomar, e aqui já há uma promessa, não é? Pelo menos de quem está a liderar o partido e que se apresentar como sucessor à sua liderança, de continuar a liderar o MPLA, há uma expectativa muito clara para quem, de facto, nesta oportunidade olha que esta é a forma mais assertiva de dirigir os desafios do país. Agora, indo à terceira questão, que é só a questão que coloca. Sabe que o Congresso, uma das questões que também foi anunciada e que faz, é elaborar a moção estratégica do líder. E que a moção estratégica do líder é fundamental para desenvolver os programas da proposta de governação em 2027. E se quem está na ação política no dia a dia, através dos CAPs, fazer parte destes órgãos intermédios e superior de decisão, vão dar, sim, como disseste, vão tornar estes programas e estas políticas, na visão da moção do líder, mais real e mais concretizável
à expectativa e aos sonhos dos angolanos ou dos cidadãos. E aqui é sim, às vezes usa-se um gancho, né? Uma ligação que entendo, estratégico-política, que o líder do MPLA está a colocar, de que quer ouvir diretamente, quer que os membros do MPLA escutam, percebam a emoção e o sentimento dos angolanos na rua, para que o MPLA consiga transformar estas ideias, estes sonhos em programa de governação em 2027. E finalmente, nesta questão dos desafios, ainda coloca-se também aberto que no cenário em que o presidente João Lourenço se coloca à sucessão do MPLA, o desafio fica quem será o cabeça da lista para o MPLA. O MPLA. Eu vou perguntar aqui a José Paquice Mendonça, olhando para aquilo que o presidente do MPLA apresenta como atenção desde a preparação do 9º Congresso, maior atenção com a desinformação, a aposta no diálogo, o contacto com os fazedores de opinião, essa estrutura que nós vimos sair desta reunião até os 15%, José Paquice, concorda aqui com o Luís Jimbo, na opinião de que João Lourenço estará a fazer uma campanha interna à sua própria sucessão, ou vemos aqui uma atenção sobre aquilo que é o novo modus operandi do partido? Qual é a sua opinião? Bem, Faustino, até este preciso momento, o líder do MPLA é o presidente João Lourenço. Neste momento, há dois aspectos importantes que essa reunião do Comitê Central trouxe à tona. Ou seja, aquilo que foi sempre expectativa de toda a massa militante de Cabinda ao Cunene, do Marau Leste, que é a ansiedade de quando é que vai se realizar o Congresso. O Congresso, nesta reunião do Comitê Central, estava convocado. Nesse momento já está convocado. Está convocado porque se sabe a data, é exatamente 9 a 10 de dezembro de 2026. Portanto, 10 de dezembro, o momento que o MPLA vai completar 70 anos da sua existência. O Congresso está convocado. Ao ser convocado o Congresso neste momento, vai decorrer os trabalhos relacionados à organização das comissões de trabalho, no quadro da própria Comissão Preparatória do Congresso. E durante o período, muitas atividades exatamente terão lugar. E se o presidente João Lourenço, na qualidade de líder do partido, eleito democraticamente no último Congresso, portanto, candidatar-se à própria sua sucessão, eu acho que isso não inibe outros e também não há nenhuma linha no Estatuto que proíba essa condição. Aliás, no Estatuto do MPLA não está aí definido mandatos para o líder. Temos na Constituição mandatos definidos, que é apenas um mandato renovável uma vez. Isso todos nós sabemos. Por essa razão, eu penso que não há nenhuma linha que impede esse pensamento, se for de fato o presidente João Lourenço na qualidade de líder neste preciso momento, quando chegar o momento das candidaturas, porque dentro da comissão preparatória há uma comissão, vai existir uma subcomissão de candidaturas, e essa subcomissão de candidaturas vai trabalhar num período, neste momento, que vai ser definido para a apresentação de candidaturas. É a democracia interna. Portanto, eu penso que, se for o caso, eu acho que tudo que existir tanta falácia sobre a volta disso, não há nem violação de nenhum artigo do nosso estatuto, no estatuto do MPLA, que proíbe, de fato, a condição do líder candidatar-se à própria sua sucessão. Eu penso que não, esta é uma questão fora do Vamos acompanhar a dinâmica dos trabalhos preparatórios do próprio 9º Congresso. Não se esqueça, o processo orgânico, nesse momento com a convocação, vai se organizar as comissões, a Comissão Central, existirá comissões provinciais, comissões municipais, das organizações de base, porque haverá assembleias para vir, exatamente, conforme disse o presidente, 15%. Da base diretamente ao Comitê Central, tem de haver o processo orgânico a partir da base. Portanto, haverá assembleias que vão eleger esses
esses camaradas, que depois vão passar pelo crivo dos municípios, do crivo dos municípios vão passar pelo crivo dos órgãos provinciais, até que naturalmente cheguem exatamente ao Congresso para, de fato, serem eleitos e serem integrantes do órgão colegial do partido, de 5 em 5 anos, que é exatamente o Comitê Central. Penso que esta reunião do Comitê Central é isto que trouxe, e agora penso que trouxe trabalhos para todos os militantes, para todos os membros do MPLA, todos trabalharem à volta do processo orgânico do Congresso. Depois disso, eu penso que, olhando para o time no país, para as próximas eleições, depois disso vai-se passar imediatamente à ação, portanto, preparatória do partido para o pleito que se aproxima. E eu penso que até aí vai aparecer exatamente o candidato, porque, afinal de contas, se formos a olhar na Constituição e olhando pela lei dos partidos políticos, os partidos políticos concorrentes ao pleito eleitoral devem apresentar o cabeça de lista para, ao mesmo tempo, ser o candidato natural, nesse caso é o candidato às eleições presidenciais. Mas não há uma obrigatoriedade que diz que tem de ser os líderes dos respectivos partidos. Um partido pode ter o líder e pode, naturalmente, também depois vir ter um outro cabeça de lista, desde que seja de consenso, de eleição, portanto, democraticamente interna de cada partido. E então este é um processo que vai começar depois de dezembro, quando exatamente o Congresso fechar as suas portas. O Presidente mostra-se também preocupado com... Primeiro, ele pede maior atenção às redes sociais, mas aqui também o impacto dessas redes sociais na própria vida política e, sobretudo, a necessidade de responder a desinformação. Sim. Sim, o Presidente falou essa também. questão. Sim, e aqui não se olha para esse aspecto só do ponto de vista partidário, mas do ponto de vista estrutural. Qual é hoje a vossa opinião sobre essa questão? E se tivermos que elencar aqui também ao que manifesta o Presidente do MPLA? Faustino, uma vírgulazinha para dizer essa questão. Eu, sinceramente, várias vezes nos comentários que tivemos, não aqui, em outros órgãos, sempre fiz referência a esse respeito. Hoje em dia, para fazer política, esse é um instrumento importante. Ninguém pode pensar que isso vai um dia voltar a ponto zero. Não vale a pena. As redes sociais é um facto. É preciso saber utilizá-las a favor e utilizá-las no sentido positivo daquilo que se pretende. Em política, é um instrumento principal e importante. Eu penso, acompanhei atentamente no discurso do Presidente. Fez referência a essa questão. Porque só assim que se pode combater determinada desinformação que depois às vezes torna-se verdade, que tem sido assim na nossa sociedade, enquanto que na verdade não é. São instrumentos que devem ser usados. E eu digo, há alguns anos atrás, ou até bem pouco tempo, 2025, é verdade, não estava-se ausência nas redes sociais do MPLA. O MPLA estava ausente nas redes sociais. Vamos ser realistas, honestos. Era difícil desconstruir determinadas narrativas negativas que sujavam o bem feito que o MPLA tem estado a fazer, é verdade. E eu penso, sendo instrumentos indispensáveis hoje no mundo contemporâneo que nós vivemos, é saber usá-las de fato corretamente em relação àqueles que usam esses meios de forma incorreta, portanto, e construindo fake news, portanto, coisas que não são reais. Portanto, é preciso... Os partidos políticos não estão isentos, têm que saber utilizar de fato esse instrumento. E eu agora, este ano, estou a ver, há um sinal positivo quando a pessoa entra nas redes sociais, há exatamente mensagens, aqueles que conseguem de fato desconstruir aquilo que tem sido negativo, aquilo que tem sido, portanto, muitas mentiras que têm sido levantadas contra o MPLA. E eu penso que isto é positivo. Vamos ouvir isso. Luís, quando João Lourenço levanta essa questão, ao apelar aos militantes do MPLA, estaria a dizer que sente que o partido está ligeiramente atrás no que toca às redes sociais, ou só que é a importância de responder e desconstruir determinadas informações que nem sempre correspondem à verdade? Eu entendo mais esse segundo aspecto, porque sabe que temos que admitir e sabemos que o MPLA, neste debate sobre a sucessão, nesta questão sobre
a transição, a preparação das eleições para 2027, o Congresso, há muita informação que vem nas redes sociais e que, entre aspas, é produzida e são citadas pessoas próprias do MPLA, por exemplo. A última reunião, julgo que foi de brio político do MPLA, mas não me recordo qual foi, e logo imediatamente surgiu nas redes sociais uma informação que dizia que houve um debate muito aceso no partido se deveria se realizar ou se vai realizar o Congresso antes de dezembro. Isso especulou-se nas redes sociais. Quem produziu esta informação? Ou seja, quem produz esta informação é alguém do MPLA. Não é alguém, é alguém que tem acesso à informação privilegiada e veicula esta informação e depois, infelizmente, não é só o MPLA, mesmo as instituições do governo, vimos o Tribunal Constitucional, naquele caso da decisão da UNITA, como um órgão de informação citou uma fonte interna publicando o resultado provável da sentença. Ou seja, nós não podemos ignorar que nós somos um Estado que vivemos muito período de guerra, onde a informação foi e é também uma arma usada na contra-informação, que hoje se usa a mesma técnica, mas com meio redes sociais. Mas eu entendo que a maior preocupação do presidente desta questão das redes sociais, das informações falsas, tem a ver com a mensagem que também deixou para dentro. O MPLA tem que conseguir ter unidade para vencer os desafios que se colocam. E a maior ameaça a esta unidade interna está na forma como hoje a comunicação circula, passa de forma tão rápida pelas redes sociais. E, finalmente, uma das questões de debate para o Congresso, falamos aqui da forma que eu tenho defendido várias vezes os partidos políticos para se tornarem fortes, maduros e ao longo do tempo têm que ter uma liderança permanente de topo, porque o partido é um conjunto de valores e princípios que une um conjunto de pessoas sim, é simplesmente manter um líder no partido. Eu não vejo que está a pôr em causa a democracia. O que põe em causa a democracia é se ele não é eleito e é vitalício, mas se é eleito, a renovação, este não é o problema. Mas já é este o debate que vai se trazendo sempre nas redes sociais com informação ou desinformação. Tem a ver, sim, quem será o cabeça de lista do MPLA. Tem a ver, sim, na forma de como várias pessoas do MPLA se sentem ou fazem passar a mensagem de que gostariam ou tinham a intenção de ser candidato a presidente da República por via do MPLA. E este aspecto, vamos ouvir mais informação e desinformação nas redes sociais do que o MPLA propriamente se pronunciar, porque o MPLA vai se pronunciar dentro dos seus timings, como o Dr. Paquis já se referiu. O cabeça de lista só vai ser conhecido depois de realizado o Congresso, em que o MPLA reúne-se, o brio político reúne-se de acordo com o novo estatuto para ver o programa, a lista dos candidatos que vai ser apresentado no Tribunal Constitucional. Mas até lá, durante o Congresso, a expectativa e a discussão de quem será o cabeça de lista, isto será o ponto assente que vamos acompanhar, quer informação nas redes sociais, quer informação no debate. E eu acho que o MPLA tem que também ter uma estratégia de comunicação para esclarecer, para não deixar dúvidas sobre esta questão. E, finalmente, há um outro debate que envolve não só o MPLA, mas envolve a nação. O MPLA nunca teve uma situação em que o presidente do partido não é presidente da República.
Nunca teve esta situação. A questão que se levanta é, e isto não pode se fingir que não é debate. A questão é, se o MPLA está a preparar-se com uma cabeça de lista que não é presidente do MPLA, tem que se preparar ao debate, tem que se preparar de forma institucional para ter uma convivência em que presidente da República possa vir a ser não presidente do MPLA. Porque se diz que esta questão de ter um cabeça de lista que não seja necessariamente presidente... Não é esta abordagem que eu estou a fazer. Não. O que o doutor Paquis disse, eu concordo plenamente. Exatamente. Não, aliás, esta condição, inclusive, não está na Constituição. Havia nos partidos políticos, eu julgo, alguns partidos havia, não sei, o MPLA parece alterou esta questão, mas eu sei que alguns, tanto a UNITA como o MPLA, tinham nas suas cláusulas de que o candidato a presidente tinha que ser o presidente da República. Desculpa, o presidente do próprio partido. Isto foi afastado. Não é este o caso que se coloca. O caso que se coloca é, em 2027, João Lourenço, presidente do MPLA, cujo cabeça de lista é uma outra pessoa que vence as eleições e que não é presidente do MPLA. Mas é exatamente isso que estamos aqui a... Eu estou a dizer, seria a primeira vez o MPLA a ter este convite. Não é a primeira vez, o que eu estou aqui a dizer... O MPLA já teve Desculpa, não é a primeira vez. Na transição, quero só ajudar um pouco o doutor Zimbi, você vai se recordar, vais concordar comigo. Na transição 2017, o presidente, o presidente engenheiro José dos Santos e o candidato cabeça de lista não foi mais o engenheiro José dos Santos, mas ele ainda era o presidente do partido. Desculpe, só para esclarecer. O candidato não era... O que aconteceu? Sim, desculpe. Podemos falar do que aconteceu nessa circunstância? Um momento só, eu vou explicar o congresso extraordinário que houve, depois das eleições gerais de 2017, houve exatamente necessidade de se realizar, portanto, um congresso extraordinário com vista a criar isso que acabou de dizer há pouco o doutor Luís Jimbo, para que o estatuto constasse exatamente como candidato natural às presidenciais, o líder do partido. Está bem. Ok. Mas depois, um momento. Deixa eu concluir. Isto é muito recente. Isto é claro. Exatamente. Houve um período nesses termos. E provavelmente a experiência... Vamos esclarecer os É isso mesmo, temos que esclarecer os espectadores. Existiu um período com essa condição. Existiu esse período com forte tensão interna no MPLA, cujo, inclusive, o presidente José Eduardo dos Santos estava numa situação de mais na sua residência do que a dirigir o próprio MPLA, porque o debate era a bicefalia. É isto, doutor. É por isso que eu estou a dizer. Existiu o próprio momento nessa condição de bicefalia, existiu. E que depois, mais tarde... Mas foi do ponto de vista formal, sim. Mas foi do ponto de vista formal. Do ponto de vista material. Foi preciso passar um tempo nessa condição. E eu penso que a experiência agora pode mostrar e voltar numa condição, porque nós seremos os inéditos nessa condição. Não é. Há muitos países que o doutor Zimbo viaja aqui na nossa região da África, que naturalmente o presidente do partido, quando exatamente alguém é eleito para a condição propriamente de ser presidente da República, já não é presidente do partido. O doutor Zimbo sabe muito mais do que eu, até. Não está a falar dos outros países. Não, por isso estou a dizer, não é uma coisa inédita que pode acontecer. Não é inédito, mas é um desafio para o É um desafio, exatamente um desafio. Eu penso que a vida é dinâmica e é mesmo neste quadro que vai se vencendo os desafios com base à contextualização de cada período que se vive. Por isso eu dizia há instantes, eu ia dizer, quando o Zé Paquis se falava da questão... de não haver nenhuma limitação no partido. O que eu ia dizer é, olhando para as experiências passadas, o MPLA, a embarcar nesta condição, terá ganho alguma experiência e hoje voltar a esta forma. É exatamente isso. Teve um problema muito grande e que depois mas eu que o doutor Paquis disse aqui, se passou o tempo e entende-se aqui. Mas vamos olhar agora aqui para... Vamos olhar aqui pode ter-se encontrado uma outra expectativa. Político que não conseguiu vamos olhar agora para os lucros da Bodiva, que
triplicou os seus lucros. Sabemos todos que a Bodiva é a Bolsa da Dívida e Valores de Angola, e os dados apresentados aqui temos anotados. Estamos a falar dos resultados apresentados em 2026, nesse triplo de lucros, que são 2,68 mil milhões de kwanzas, são um crescimento na ordem dos 46 milhões, um crescimento na ordem dos 46%. E a Bodiva, habitualmente, sabemos que é a instituição em que são transacionados os títulos e também obrigações, ações que são negociadas. Esse instrumento financeiro, mercado de capitais, aquilo que tem sido o vosso dia-a-dia, o vosso olhar, já começamos a ver uma bolsa que se apresenta como opção de finança e de investimentos para o país, Luís Jimbe? Ainda não. A Bodiva ainda é... Entende, há muito embrionária ainda? Não, tem dois aspectos. O embrionário é normal, por causa da sua fase em que instituímos. Não se compara, por exemplo, nós estamos a falar da nossa Bodiva com uma capacidade de 2,3 milhões, não é? Isso não se compara com a da África do Sul, que são 63 milhões. 63 milhões e aqui Botsuana nos 40 milhões, quer dizer, não tem comparação possível neste aspecto, mas é a sua longevidade que estamos a aprender. Mas o aspecto que eu quero me referir é do impacto no mercado, é da literacia do cidadão sobre o mercado financeiro. O que eu cito, e como tu disseste bem, para nos situarmos os telespectadores, o que é a Bodiva? A Bodiva, vamos dizer, é o facilitador é o mediador de compra e venda de títulos e ações, não é? No mercado financeiro. O que acontece é que quem são hoje os maiores clientes que usam estas compras e vendas de títulos e ações? Infelizmente, a Bodiva ainda comercializa ou faz mais mediação dos títulos que é por via, é o governo, quando o governo quer ir buscar dinheiro aos bancos. Pública. O dinheiro quer ir buscar dinheiro aos bancos e os bancos querem emprestar dinheiro. Então, a Bodiva ainda está como um intermediário dos bancos e do governo. E é um circuito muito fechado, está a perceber? Muito fechado. E depois a nossa lei de ativos, aquela lei que criámos para tornar os ativos... Por que é que entende um circuito muito fechado? Os banqueiros, os financeiros e destas empresas que dominam isto. Não, mas nós vimos há bocadinho os bancos a venderem ações. Sim, é mesmo, só são estes. Sim, os bancos a venderem ações e ações que podiam ser compradas pelos cidadãos por meio de uma conta custódia aberta num banco comercial. E eu digo isso por experiência própria, já tentei comprar ações. Não conseguiu? Não quero falar de mim, mas deixa falar da análise. Da análise. A questão é, nós criamos, sim, que os bancos, o governo está a vender as suas ações que tem no banco para a população ou quem quiser ter dinheiro, mas depois criamos uma lei, e por influência de lobbies, que diz assim, que 10% da ação de um banco que está a vender, que o governo está a retirar dinheiro, tem que beneficiar aos funcionários do banco. E depois tu encontras o remanescente. O banco ainda influencia mais quem compra. Ou seja, se tu ires de forma concreta, quem hoje angolanos e empresa têm ações compradas e vendidas e têm a fazer lucros na Bodiva, é um grupo pequeno de pessoas e é um grupo pequeno de empresas. E é aqui que eu estou a dizer o impacto na economia. Na Nigéria, na África do Sul, no Botsuana, estes instrumentos estão a fazer a classe média a fazer investimento das suas poupanças. Mas aí é uma questão de literacia, não é uma questão de bloqueio, Luís Jimbe. Se nós olharmos para o funcionamento... A minha opinião é uma questão de esquemas que há do controle sobre isto, não interesse de
dar acesso à classe média angolana e depois tornar isto muito elitilizado. Esta é a minha opinião. Vamos ouvir o Zé Paquice. Zé Paquice, vimos aqui a Bodiva a triplicar lucros, mas aqui o Luís Jimbo concorda, diz que ainda é um circuito muito fechado e os operadores falam da necessidade de aposta na literacia. Olhando para estes dois ângulos, qual é a sua opinião? Bom, Faustino, eu em parte concordo, de facto. Concorda com o quê? Concordo com o que o Luís Jimbo acabou de dizer, porque a forma como está o título do tema que estamos a abordar é uma instituição importante financeira e que, de fato, os lucros são, de fato, esses que acabamos de ouvir. Não podemos esquecer que a Bodiva, que no nosso país foi criada em 2014, é há pouco tempo, sim senhor, mais de 10 anos, né? Em comparação daqueles que o Dr. Luís Jimbo fez referência em outros países. Mas seja como for, toda uma instituição financeira, sobretudo pública, que está relacionada com questões da dívida e valores do nosso país, quando o sinal é este, é preciso que isso reflita na vida dos cidadãos. E eu penso que a melhor forma de refletir na vida dos cidadãos é existir, apesar de faltar a literacia, conforme o Faustino está a dizer, a literacia financeira, né? Que é preciso que os cidadãos tenham conhecimentos, quais são as normas, como é que naturalmente pode-se entrar nesse tipo de negócio. Mas a própria instituição pode criar mecanismos para, de fato, formar os cidadãos, através dos vários mecanismos de organismos de comunicação, para que, de facto, se perceba o que é que ocorre, como é que, naturalmente, alguém pode ter dividendos e, consequentemente, se alguém tiver dividendos financeiros, nisto agora que foi falado como lucros, mas de uma forma legal, penso que é, mais uma vez, a resolução do problema de potenciar, portanto, a vida financeira, portanto, da classe média, que depois de conhecer bem as normas e os princípios próprios, como é que funciona esse mecanismo da Bodiva, portanto, a Bodiva apresenta, por exemplo, esses resultados, mas há cidadãos à volta disso a dizer que é verdade. Eu, pelo menos, a minha vida melhorou no quadro das apostas que eu fiz de comprar ações exatamente nesta instituição. Bom. Agora, neste preciso momento, quando o Luís Jimbo fala do problema de estar assim à volta de um secretismo, de poucas pessoas envolvidas nesse processo, neste momento que estamos a falar, e como foi notícia também na nossa televisão, os cidadãos muitos se perguntam, mas isso funciona como, aonde e como é que é? É verdade, Faustino. Eu mesmo até também me indago para quanto é que eu posso ter para que naturalmente também posso fazer um investimento que tenha resultado positivo para mim. Isso não é segredo para ninguém, não é mal, não é dizer que estamos a falar mal a própria instituição, não é verdade. Bom, para mim o que eu penso é a instituição, se não há angolanos com uma literacia financeira de conhecer como é que isso funciona, a instituição pode promover para que de facto desse resultado até o próximo ano ou este ano seja, porque esse resultado é de 2025. Em comparação com 2024, de fato, o valor subiu consideravelmente. Então, se existir esse trabalho que estou a me referir, então 2026, o balanço que vai se fazer em 2027 vai ser muito mais superior. Sim, sim. E haverá testemunhos isolados, cidadãos particulares a dizer que valeu a pena. Sim. E o negócio deve continuar. E Faustino, aqui deixa-te dar dois Estamos exemplos. Sim, mas muito concreto. Muito rapidamente. O modelo que o Dr. Paquice se referiu é quanto mais empresas entrarem no mercado de vender ações e quanto mais poupança, porque eu basta ter uma conta no banco, posso ir comprar ação. Quanto mais, isto vai aumentar a capacidade. Sim. É outra questão que estava a dizer de evidência. Por exemplo, olha aqui, nós só ouvimos o impacto da Bodiva nestas coisas. Por exemplo, agora sabemos que há carrinho por via da Bodiva
comprou, é maioritário, isto é preciso ser esclarecido, mas no BFA, comprou ações no BFA. A mesma Carrinho, que quando iniciou o processo de vender ações, também já havia comprado um banco, que agora não sei se ainda continua, o banco, o primeiro banco a ser vendido, que a Carrinho comprou toda ela sozinha. E tudo isto é por via da Bodivar. Ou seja, nós não podemos ignorar que pronto, eu não tenho comentários sobre isso. Vamos olhar agora para o ignorar essas Simplifica. coisas. Vamos olhar para o Simplifica, que tem reduzido a burocracia na administração pública, nas suas diferentes versões e muitos dos aspectos muito bem sentidos pela população. José Paquice? Bom, eu acho que esse programa Simplifica, Faustino, já vem há alguns anos atrás. Houve o Simplifica 1, houve o Simplifica 2, e eu penso que, olhando quando foi lançado esse programa, de facto foi, como diz o nome, Simplifica, muitas ações, muitas atividades burocráticas na administração, portanto, na área administrativa do nosso país, portanto, foram reduzidos muitos documentos que eram exigidos, isto e aquilo foi simplificado, alguns dados, foi simplificado, por exemplo, o problema da atestado de residência, que poderia ser identificado através do cartão do munícipe, mas por aquilo que eu tenho estado acompanhando ultimamente, parece que o cartão do munícipe está outra vez descontinuado, ainda para abrir a conta bancária, e isto eu tenho provas evidentes, porque comigo próprio eu queríamos abrir uma outra conta bancária, eu e a minha esposa, uma conta bancária nossa, portanto, solidária. Foi preciso, isso foi ainda em dezembro, foi preciso ainda irmos à administração para buscarmos a atestado de residência de cada um, a atestado de residência dela e o atestado de residência, para juntar no processo. Enfim, nós nesse momento notamos, por exemplo, a questão do número da AGT, já está aglutinado na questão do bilhete de identidade, já é muito bom. Hoje estamos a ver, portanto, na área de viação em trânsito, portanto, o título de propriedade está já aglutinado também no livreter, é um documento único. Portanto, são passos tão muito positivos. Mas atenção, ainda há alguns setores na nossa Administração pública, onde a burocracia ainda existe. Por quê? Porque apesar desses mecanismos todos estarem digitalizados, mas ainda o homem se faz presente. É preciso, de fato, desmentalizarmos essa consciência que muitos dos nossos funcionários têm, que são eles que procuram criar dificuldades para depois vender facilidades. Uma das questões que tem estado às vezes a fazer com que o Simplifica não ande numa cadência integral em todos os setores, é mesmo essa tendência mental do humano que faz funcionar, portanto, esse mecanismo, portanto, que tem aquela ideia de criar dificuldade, de dizer internamente durante uma semana que não há sistema, na verdade. Quer dizer, porque aí interage vários outros setores. Portanto, para depois dizer que, por trás, se você resolver isto, eu à noite ou a qualquer hora resolvo e amanhã encontra o seu documento. Essa é uma questão da consciência humana. Mas, senão, o Executivo deu passos significativos de aglutinar muitos documentos. Para abrir uma empresa era um conjunto de documentos que não havia necessidade daqueles documentos todos. Um empresário vai e vem para resolver o problema, enquanto, de fato, com o Simplifica foi eliminado algumas questões. Mas ainda existe o fator humano que gosta mesmo o outro sofrer, que para outro, quando o outro está a sofrer, é a alegria dele. Isso não é bom. Então é preciso trabalharmos com a mente do nosso cidadão, do nosso João angolano. Quando não tem emprego, gritam, mas quando lhe dão emprego, depois cria... portanto, outras situações que nada têm de abonatório para o andar e o desenvolvimento, de fato, do nosso país. Luís, sobre essa questão do Simplifica, que tem vindo a reduzir burocracias na administração pública.
Sim, eu julgo que o governo e a administração pública nos simplifica, confunde digitalização com simplificar e depois até com celeridade. O que tem vindo a acontecer é que o governo está a aumentar a digitalização nos serviços, mas isto não significa e nem implica que a vida do utente está mais simplificada. Porquê? Uma das aspectos do topo aqui se já se referiu, em muitos processos em que há um nível muito alto de tecnologia e digitalização, como por exemplo o BI, o passaporte, leva-se ano para se obter o resultado final destes documentos. E porquê? Duas razões. Uma, porque está-se a fazer o investimento e muita bandeira no Simplifica, mas não se fez aquela parte que acompanhei no programa do governo, isto acho que foi antes de 2017, e na altura do que o ministro dos Trabalhos era o Dr. Pitra, em que havia um programa assertivo de formar os funcionários públicos no sentido de rigor, disciplina. Hoje não. Hoje o funcionário público julga que a eficácia e a eficiência está no computador, chega lá, se carrega, se não for sair o que ele está a carregar, não sabe qual é o próximo procedimento. Ou seja, gastamos muito dinheiro em máquinas, computadores, sistemas eletrônicos, mas ainda o agente público está num nível muito baixo, deficitário, de prestar o serviço com qualidade e rapidez que a tecnologia que ele está a usar. E por isso eu sinto que isto está... Se me perguntar que temos mais tecnologia, temos mais serviços rápidos, eu concordo. Se o Simplifica é só isto, está bem, está feito. Mas se isto está a dar impacto em que eu, em uma semana, tenho o título de propriedade sobre uma propriedade minha, não é verdade. Você vai lá, no Simplifica, faz o cadastramento, parece até que foi só mesmo no computador, lá nas nuvens, e depois de lá não tem ninguém mais, né? Fica ali. Você tem que ir lá novamente pessoalmente, bater a porta, né? Doutor Jim, é verdade. Faustino, é só para complementar uma coisa. Da formação do indivíduo. Há uma coisa importante. De consciência, como dizia o doutor Paquito. Sim, é como o doutor Jimbo acabou de dizer, uma coisa importante. Olha, o Simplifica, quando foi aplicado no primeiro ano, nos primeiros meses, funcionou tão muito bem. O que depois houve descontinuidade de formação, exatamente, dos homens que usam as próprias respectivas máquinas. No princípio, funcionou tão muito bem, havia celeridade nisto e aquilo. E depois, Por quê? Porque havia essa questão Basta que... mudar a tecnologia. Vocês compraram um computador que entra uma pendrive e que está lá toda a informação. Se comprarem outro computador que já não entra aquela pendrive, pronto, o sistema todo... Bom, é a formação. O sistema todo a formação encarga, cívica, né? e tecnológica contínua, Sim, para readaptar o quadro. Agregar-se a esse Exatamente. Mas há bons exemplos, né? Nós estamos a dizer que não. Há, por exemplo, aquela questão das licenças, que se removeu muitas licenças de construção, de remoção de não sei o quê, mas vá para a administração. Levas o mesmo tempo que levavas quando tratavas 3 licenças, né? Quer dizer, uma licença de terreno, outra de construção, outra de vedação, de entulho. Havia essa complicação. Mas, apesar de tudo isso, há bons exemplos também. Bons exemplos. Absolutamente, nem tudo está mal, não é? Sim. Vamos então olhar aqui para as mais de 1000 pessoas atendidas diariamente no Centro de Apoio à Emissão de Passaportes e Cartas de Condução, na Marginal de Luanda, esta iniciativa que já aqui falamos, do Luís Jimbo, e que continua, e por isso trazemos mais uma vez aqui para esta análise da semana. Olha, desta vez eu gostaria mais de tocar no comportamento do cidadão, não exaustivamente na questão dos serviços que estão a ser oferecidos.
Aliás, temos vindo a acompanhar o próprio Ministério, o próprio Ministro, estão todos os dias no terreno a constatar os desafios e a adequar as soluções aos desafios. Mas a mim o que me preocupa é o comportamento do cidadão. Primeiro é no aspecto de que temos sempre a ideia de que tudo acontece na Baixa, na Mutamba. Quer dizer, chamou-me a atenção uma conversa que o ministro estava a ter com alguns utentes, que o ministro disse, olha, isto que estamos aqui a fazer na sua área de residência é que também está a ser feito. E a resposta foi, eu não sabia, eu julguei que só aqui é que estavam a fazer isto. Quer dizer, ele deixou o posto na área da residência? Não há interesse, não há interesse. Temos, do jeito que quem está no Kipungo julga que tudo que acontece em Angola é em Luanda, quem está em Luanda acha que tudo para ser resolvido tem que ir na Mutamba. Esta mentalidade centralizada que nós temos. Onde é que está o problema de resolver o problema. Este é de depois vou lá chegar lá. O outro problema, que é desafio social, e para mim é assustador, é olhar a fila de obter passaporte é 100 vezes maior do que a fila de obter carta de condução. E a diferença é, a carta de condução é uma habilitação profissional que te dá emprego e que pode mudar imediatamente e que pode fazer-te participar na vida do país. A carta de condução, o passaporte, para além de custar mais caro do que a carta de condução, é um documento que só te vai agregar mais dinheiro para viajar, mais dinheiro se tiver que... Quer dizer, e que com uma carta de condução, com um passaporte, você só tem despesas. Com uma carta de condução, você tem a oportunidade de ter receita. E o problema está como nós estamos a ensinar à sociedade angolana, esta geração da paz, as habilidades da vida. Em inglês, nas escolas, chama skill for life. Coisas básicas que nós temos que ter noção na forma de resolver os nossos problemas e ter progressão na vida. E o debate todo está a ser concentrado no esforço que tem que se dar e que tem que se investir para se dar passaporte ao cidadão. Mas a pergunta é todo este esforço financeiro que o governo está a fazer é dinheiro público nosso, para dar passaporte, acesso a passaporte a todos, qual é o benefício social que se tem sobre isto? E eu acho que isto é um debate que tem que vir à mesa. Tem que vir à mesa o debate de que como é que essa geração, esta sociedade olha o que lhe é oferecido, o que é oferecido como serviço para melhorar a sua vida Luís, e participar da participação social. Topa aqui. Estamos a olhar, trouxemos novamente esse tema do passaporte aqui. Eu penso, Angélico, desculpe, Faustino, que de facto estes centros que foram abertos, sobretudo na Baixa, eu acho que é uma campanha que visa reforçar o trabalho que já é feito nos vários postos que, portanto, o Ministério do Interior tem, que está relacionado com o problema da carta de condução e do passaporte. Eu também acompanhei a conversa que o Sua Excelência Ministro teve com um dos cidadãos, quando falou de Viana. Eu conheço, há um posto da imigração estrangeira em Viana, que tem essa missão. Só que antes dessa campanha começar, eu ouvi que o Ministério do Interior, sobretudo o Serviço de Imigração Estrangeira, tinha um montão de passaportes a entregar aos cidadãos. Quando o Dr. Luís Jimbo fala do comportamento dos cidadãos, o que tem se ouvido é mais lamento que eu tratei o meu passaporte, estou há 6 meses e não sai.
tratei a minha carta de condução, estou há tantos meses, não sai. Então, se não sai, por que dessa acumulação de passaportes ou carta de condução que existe nessas instituições? É falta do cidadão não ir saber se saiu, ou é aquilo que falamos no tema anterior, que existe alguém que sempre tem que dizer não saiu, no fundo, afinal está aí, que significa dizer informar a dificuldade para ver se haja por trás um outro contacto de fazer com que ele vai oferecer de fato facilidades. Portanto, é uma das questões que tem que se descobrir, e é por isso que eu tenho estado a dizer, o nosso governo tem estado a empreender muitos esforços. É preciso trabalhar mais na questão da educação e na questão da fiscalização, porque também educar a gente falamos de forma pacífica para o ser humano ouvir e, portanto, processar a orientação positiva e cumprir. Mas é verdade, nós podemos encontrar sempre aqueles resistentes que não querem fazer daquilo que deve ser o bem. Mas com a fiscalização já é possível descobrir, de facto, pessoas que assim se comportam nessas instituições, que sujam um bom nome do governo e da instituição onde ele está vinculado, porque não se justifica. E o que está acontecendo? Se todo mundo está aí para Mutamba, para Baixa, nessa campanha que foi aberta, porque alguns, nos locais onde trataram já os documentos anteriores, até aqui não saem, não aparecem, não há, enfim, então se pensa que ali é mais fácil, e assim que está até a se apresentar através da imprensa, cada um está a madrugar para ver se ali haja aquela celeridade, porque é logo de imediato a receber. Então é preciso é preciso uma ação que de fato que pode naturalmente consciencializar as pessoas para não abandonar os locais próximos dos seus locais de residência, os postos que existem nos seus locais de residência, nos seus municípios, mas também o Ministério do Interior pode criar outros mecanismos de fiscalização dos funcionários que aí se encontram, porque agora já não há queixa de material, porque tivemos uma fase que não havia material para imprimir carta de condução. Existiu esse problema aqui no país, parece há 1 ano ou 2 anos atrás. E esse problema agora está ultrapassado, por essa razão que é esta campanha. Não havia também, parece, cédulas para a questão de passaportes. Agora é preciso que de fato se fiscalize e se cumpra os dias definidos, conforme estamos a ver essa campanha, é tão positivo. E os cidadãos saibam também sempre ir consultar o documento que tratou para que de fato seja ali entregue. Se saiu ou não. Exatamente. Ok. Então, já para fechar o quinto tema, vou dar 1 minuto a cada um, porque já temos de atender a grelha. O Hospital Walter Strangway, no Bié, realiza mais de 40 mil sessões de diálise em 5 anos, e essas questões de diálise que já levaram angolanos para o exterior, e tem havido aqui essa grande aposta do Ministério da Saúde. Eu dou 1 minuto ao Luís Jimbo, eu estou para aqui para olharem para essa questão. Começo por si, Luís Jimbo. Olha, pronto, o hospital fazer isto está na sua missão, eu não vejo um grande debate, mas a questão para mim que é preocupante é que há que haver investimento na prevenção. Isto tem que ser um sinal de que o número destes casos é preciso investir e diagnosticar o que é que está para diminuir isto e não celebrarmos que estamos a fazer agora 20 mil, 50 mil. Isto é só gastar dinheiro, é vidas em riscos em causa, mas nós temos que celebrar que estamos a diminuir a situação de pessoas nesta situação de doenças renais. Estou para aqui. Sim, o doutor Luís Jimbo quase cortou aquilo que é o meu raciocínio, é verdade. É uma ação de fato positiva para ainda criar condições de um pouco mais de vida, um pouco da inteligentividade de vida dos doentes que se encontram nessas circunstâncias. Mas é preciso termos em consideração, Faustino, que não é fácil. Uma pessoa a fazer diálise é uma pessoa já improdutiva. Não tem condições de contribuir mesmo para a sua família. Então, nós temos que trabalhar no sentido de educar as nossas populações sobre a dieta alimentar saudável, porque eu penso que as causas principais é aí onde vem. A questão da dieta. Da dieta. Tem de haver campanhas de educação. Isso não é na prevenção isso a saúde que deve fazer. É uma ação que deve ser feita de forma multissetorial, com as ações de organizações da sociedade civil, pode promover para mentalizar a nossa população, saber o que deve se comer,
o que não se deve comer e quais são as causas da falência dos rins que depois causam esse problema de hemodiálise. Então, é complementar aquilo que o Dr. Luiz Jimbo acabou de dizer, que da saúde preventiva. Eu penso que essa é a questão fundamental. Mas o que o governo fez, é verdade, é uma mais-valia. Se tivermos em conta, hoje temos esses centros a nível nacional, se não me engano, em 14 ou 10 províncias tem já exatamente equipamentos de hemodiálise ligados, portanto, em todos os hospitais de grande referência. Mas essa não é a solução. A solução é mesmo apostarmos seriamente na prevenção. Muito bem. José Paquice Mendonça, Luiz Jimbo, olhamos aqui para esses temas, começando pelo MPLA, passamos pela Bodiva, o Simplifica, e aqui a emissão dos passaportes e agora a questão do Hospital Walter Strangway, que realiza perto de 40 mil sessões de diálise em 5 anos. Temas que mereceram um comentário dos nossos convidados residentes. No próximo domingo trazemos outros e assim, telespectador, eu vou pedir que se mantenha aí porque a informação na TPA não para, porque estamos aqui para lhe servir. E cá dentro, ao Luiz Jimbo e o Zé Paquice, mais uma vez, boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigado. Sim. Até a próxima. Boa noite.